Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte e logo de cara vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente e eu estava sumido na semana anterior. Vou só justificar, eu estava de mudança, eu me mudei, vou entrar em detalhes a respeito do assunto num vídeo no canal Pequeno Sapeca e eu queria aqui agradecer o Kogu que está tentando roubar a minha vaga no The Byte. Kogu, muito obrigado por cobrir a minha presença no episódio anterior, espero que vocês tenham curtido o episódio anterior. Eu mesmo não tive tempo de assistir ainda, porque eu estava sem internet até pouquinho tempo atrás, mas eu quero muito assistir o episódio do qual eu não participei, que acho que vai ser legal assistir o The Byte como público e não como um dos criadores, um dos membros do podcast. Nesse episódio aqui, a gente vai discutir alguns assuntos. Eu vou usar minha colinha, eu tô sem teleprompter ainda, mas a gente vai falar sobre as repercussões do vídeo do Felca, por exemplo, a prisão do criador Ítalo Santos. Vamos falar da Globo também, que vai estrear um novo canal no YouTube e teremos aí notícias de vazamentos sobre o próximo Uncharted e um possível novo jogo da From Software. Nesse episódio a gente agradece novamente a Alura e eu vou tentar fazer essa publi de cabeça. Vamos ver se eu lembro de tudo. A Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Na Alura, com uma só matrícula, você recebe acesso a todos os cursos que a plataforma oferece. Você pode baixar suas aulas para assistir offline através dos apps de iOS e Android. E a Alura tem uma gama enorme de opções para você aprender ou para você aprimorar os conhecimentos que você já tem. Vai ter QR Code na descrição. Mentira, que o QR Code fica na tela. Link na descrição. E o nosso cupom de desconto na Alura é TheByte. Bora pro episódio. Bom, pessoal, mais um episódio do The Byte e vamos falar de criação de conteúdo, mais especificamente vamos falar do efeito Felca, né? Com a repercussão aí do vídeo dele, do Felca, sobre a adultização recentemente, que já acumulou mais de 30 milhões. Alguém sabe a quantidade de views que tá agora? Tipo, quando eu escrevi que tava com mais de 30, deve estar passando 35 já. Isso só no vídeo dele? Só no vídeo. 40 milhões de views, 40 Incrível, Pronto. Porque pensa que é 40 milhões de views num vídeo, aí imagina todos os reacts, todos os podcasts que estão falando a respeito, assim como a gente. E Instagram ele postou também. Exatamente, então assim, eu fico feliz demais com essa repercussão. Sabe o que me entristece nisso tudo, além da história toda? Que isso só tá dando repercussão porque uma pessoa independente resolveu fazer um trabalho investigativo e publicar conteúdo, porque não era para as entidades oficiais estarem fazendo algo a respeito, precisava de um criador de conteúdo independente trazer o assunto à tona para isso virar um problema. Você viu o vídeo inteiro, né, Edu? Porque você Eu não vi. tava com a gente semana passada. O que você achou? O que você quer comentar já de cara? Não sei que o Davi tem algo mais pra complementar. É muito triste porque, obviamente, tudo que é mencionado no vídeo, né, de pessoas de índole péssima, são predadores, né, que estão tentando aí tirar a inocência e a fase mais gostosa da vida dessas crianças, mas é muito triste pensar que existe gente tão ruim no mundo. É muito triste pensar que, novamente, um criador independente precisou trazer o assunto à tona para isso de fato ser investigado e a gente ter consequências para os envolvidos. É muito triste ver o quão fundo no poço a humanidade consegue chegar por causa de ganância. Falando em consequências, Edu, pra gente dar contexto aqui também, até porque essa é uma das novidades que a gente tá trazendo nesse episódio, a Justiça da Paraíba autorizou a busca e apreensão, né, e a prisão também do Ítalo Santos e do esposo dele, envolvidos, inclusive, em uma das principais partes, assim, do vídeo do Felca, que fala bastante sobre a exploração de uma série de jovens. Ele foca especificamente no nome de uma delas ali e tal. E, assim, é um dos momentos mais pesados e tudo. Além disso, falando um pouquinho também de repercussões, os pais das crianças também vão ser investigados pelos ministérios públicos e pela justiça de seus respectivos estados, mas principalmente da Paraíba, que era onde mais ou menos o Ítalo Santos ali residia, junto com o marido e com uma série de outras crianças. E assim, a gente tá começando a ver repercussão, mas como você mesmo falou, e acho que essa era a minha opinião também, é muito louco que as instituições e as entidades que deveriam, né, proteger as crianças e tal, e as próprias plataformas que pelo menos dão espaço para esse tipo de conteúdo ainda existir, porque não é só o Ítalo Santos que faz isso, demoraram tanto
pra fazer alguma coisa e precisou que o Felca tivesse que ir lá e fazer o vídeo, né? Um criador, como você mesmo disse, um criador independente, ao invés de pessoas que estavam focando nisso. Inclusive, alguns outros criadores menores que já falavam sobre essas questões de adultização vieram a público também, não só, obviamente, né, de certo modo reconhecer o papel do Felca e a importância, mas também, de certa forma, criticar um pouquinho o porquê de eles próprios, com seus vídeos, não terem feito tanta repercussão em relação a medidas sérias, né, dos órgãos responsáveis. E aí a gente teve que esperar o Felca para que isso acontecesse, né? É uma situação que escancara essa realidade do nosso país, como o nosso país é um país muitas vezes de fachada, né, que diz se preocupar com o povo, mas que não se preocupa de fato. Davi, eu vou te interromper só pra te falar uma coisa. Eu assisti uma reportagem ontem, uma notícia dos Estados Unidos, que tinha um lunático que na casa dele deixava os alarmes tocando constantemente e buzinas de equivalente de navio, buzina de caminhão tocando incessantemente. Imagina, o tempo inteiro uma buzina tocando na casa por meses. E o problema só foi resolvido quando isso virou notícia num programa de TV, daí a polícia americana resolveu em dias. Então assim, não pensa que isso é um problema só do Brasil, tá? Eu acho que é um problema que atinge a maior parte dos países. O que é muito triste, né? Que você precisa de alguém com uma voz forte para levar o problema a público. Caso contrário, o problema se mantém e as autoridades ignoram. Inclusive, quando o Edu trouxe esse ponto já logo no começo do episódio mesmo, é o que eu tinha notado, né? Que por isso faz diferença alguém se dispor a parar, fazer um vídeo, né? Fazer toda a pesquisa, ter um gancho interessante, que eu acho que o grande gancho do Felca foi mostrar e não só falar, né? De tipo, olha, vou criar uma conta do zero, que não tem resquício de nada, deixa eu mostrar aqui. Então, apesar dos, talvez, criadores de conteúdo menores ficarem frustrados, faz diferença. Não só alguém com uma voz grande como o Felca, né? E famoso, que já fez projetos assim. A primeira vez que, de fato, eu ouvi do Felca foi quando ele fez aquele teste naquela época que tinha aquelas lives NPCs, né? Que a pessoa ficava imitando o Homem-Aranha, né? E, obrigado por doações. E o Felca também fez um teste assim. Então, eu entendo, talvez, criadores de conteúdo menores que não, né? A gente tá falando disso, não chamou atenção, mas assim, eu acho que tá apontando a energia pro lado errado, porque não só você precisa de um nome grande, como precisa ser bem feito. O vídeo tem 50 minutos, ele é chamativo e eu conheço todo mundo que eu conheço fora da nossa bolha aqui assistiu o vídeo. E você falou das 40 milhões de visualizações no YouTube mais Rex, também teve coisa no Instagram, né? Que aí eu acho que são mais de 100 milhões de views lá. Inclusive, né, a gente falando de grandes mídias, o Fantástico cobriu a história. Mas eu não sei, se fosse só uma matéria do Fantástico, teria tido a mesma repercussão, sabe? Eu acho que é uma combinação dos dois, né? O pessoal do Fantástico, inclusive, tem contatos na polícia, né? A gente falou do Ítalo Santos sendo preso e tal. Então, eu acho que foi o melhor, entre aspas, dos dois mundos, né? Essa estrutura que uma Rede Globo tem com o poder de viralização de um Felca, que sabe se comunicar, sabe falar com todo mundo. De novo, eu acho que se fosse uma matéria só da Rede Globo, talvez teria atingido um público maior ou diferente, mas não dessa viralizar na palavra mesmo, né? Que, na definição da palavra viralizar. Até me lembrou um pouco, desculpa, quando às vezes eu falo do meu assalto aqui, que viralizou também. O Fantástico me chamou na época pra fazer uma matéria, né? E eu pensei, eu vou fazer pra descobrir quem fez isso comigo. Aí depois, não só eu tava muito desgastado e não queria falar mais dessa história, como eu pensei, cara, eu vou me expor à toa aqui e no fundo eu não sei se eu quero saber quem fez isso comigo. Eu acho que é um risco, por que eu vou mexer num Vesperos? Foi com certeza uma quadrilha organizada, não foram uns hackers, né? Pra quem não sabe, eu acho que tem a matéria aí, né? Foi assaltado, enfim. Então, existe um poder da Rede Globo, só que tem esse risco também. Eu acho que o Felca deve estar um pouco cansado da exposição. Você ia comentar algo, Edu? O Felca é um cara com quem eu tive muito pouco contato, né? Eu lembro que ele fez algum conteúdo que eu gostei muito há alguns meses e eu mandei um parabéns. Aí ele, valeu, Edu. E aí eu assisti o vídeo da adultização e eu mandei um parabéns pra ele. Mas mais do que isso, eu falei, Felca, parabéns pelo trabalho, tome cuidado, porque as pessoas com quem você tá mexendo vai saber o que elas podem fazer contigo. E novamente ele me agradeceu. Porque assim, é muita coragem, né, cara? Eu já tive esse espírito meio de justiceiro, de ver coisa errada acontecendo e tentar expor. Só que nisso você mexe com gente tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que isso fica mentalmente desgastante, o físico é prejudicado. E hoje em dia, sendo pai, eu não tenho mais a energia pra mexer com essas coisas. Porque daí eu vou me tornar um pai
pai, pior para os meus filhos. E a gente tem que pensar que, assim, no fim das contas, deve existir um bom senso, deveria existir das pessoas verem algo errado acontecendo e não compactuar com aquilo. E, além disso, eu sei também que tem que vir uma outra geração para fazer o papel que a gente já fez no passado. Hoje em dia eu prefiro focar no meu trabalho mesmo, por mais que isso pareça egoísta, mas assim, só eu sei as coisas que eu já passei por tentar expor os podres de gente ruim que estavam ativamente me prejudicando e ou prejudicando a comunidade da qual eu faço parte. Pois é, e que não é o seu trabalho, né, Edu? No fim das contas, nem o seu, nem o do Fel, que a gente estava até comentando isso em episódios anteriores, que o papel do criador de conteúdo tá muito mais atrelado a entretenimento do que a um serviço à sociedade, né? A galera comparando o criador de conteúdo com o Uber, por exemplo. O Uber é um serviço que é ofertado, é transporte, tem um elemento de necessidade muito maior do que um criador de conteúdo, né? E mesmo assim, pessoas que, como eu já falei, são concursadas, ganham dinheiro, trabalham em instituições e entidades, né? Ministério Público e tudo mais, que deveriam cuidar, porque ganham dinheiro para cuidar, por exemplo, né? Da questão social, do impacto da sociedade na criança, na vida do jovem, na menor infância e tal, não fazem isso e quando são expostos por um vídeo como esse do Felca, vão lá e fazem alguma coisa, né? E ainda assim, quem é alvo, né, da repercussão negativa do vídeo vai ser o próprio Felca, não vai ser, né, o profissional do Ministério Público que agora tá fazendo algum trabalho porque o Felca escancarou, digamos assim, né, a inação dessas pessoas e também da própria plataforma, porque, novamente, como eu digo, a gente tem que responsabilizar também o Instagram e as plataformas aonde o Ítalo Santos e os outros lá que estavam explorando essas crianças estavam postando esses conteúdos, cara. A gente não responsabilizar isso é um negócio meio maluco, né? Assim, falando até de repercussões, além da repercussão com relação ao próprio Felca, que já falou em alguns podcasts que contratou segurança, né? Tá andando em carro blindado agora. A gente tá tendo alguns projetos de lei, eu até anotei aqui o projeto de lei 2628 de 2022, agora ele tá sendo tratado com urgência dentro da Câmara lá em Brasília. Esse projeto ele obriga plataformas digitais a adotar medidas de prevenção e mitigação contra a exposição de crianças e adolescentes, né? Exatamente buscando diminuir a exploração sexual, violência, assédio e bullying nessas plataformas digitais, em rede social. Então, assim, um projeto de 2022, cara. A gente tá em 2025 e algo tão importante, tão urgente, ainda tá passando, né, pelos trâmites federais, né? Vandep, o que você acha dessa questão da repercussão? Antes a gente falar, inclusive, de Roblox, que é um outro assunto que tem a ver com isso também. Então, eu achei curioso até o que vocês dois falaram e concordo bastante. A questão da segurança pode parecer uma paranoia muito grande, mas não é. Inclusive, essas comunidades pedófilas muitas vezes são os mais ricos. Inclusive, a gente tá mexendo com o quê, né? Na verdade, o Felco tá mexendo com o quê? Com as plataformas, que tem um poder enorme e não fazem nada, mas, assim, vão querer silenciar um cara como ele. Pode estar mexendo com um político que é comprado pra deixar passar justamente essas coisas. Pode estar mexendo com bandido pra caramba. Então, tipo, é complicado. O grande caso nos Estados Unidos tem a ver com pedofilia, que é o caso do Jeffrey Epstein, né? Que talvez vocês já ouviram esse nome, que tem uma lista suposta de pessoas famosas, que talvez presidentes ou ex-presidentes e atores e músicos, enfim, estão nessa lista que nunca é revelada. E assim, era sobre isso, era uma ilha basicamente onde poderosos e ricos iam pra ficar com, basicamente estuprar, né, adolescentes, porque não é consensual, qualquer relação com adolescente ou com uma criança não é consensual, então se configura um estupro naturalmente. Então, tipo, é um negócio muito complexo. E é um negócio muito complicado mesmo. Então, eu não acho que é exagero do lado dele ter segurança e saber com quem tá mexendo, não, cara. E assim, até que o Edu falou, é impressionante como o poder da comunicação, né? Que a gente fala muito dessa diferença justamente de TV e de internet, né? Eu acho que é um grande tema aqui do debate, que a gente discute muito mídia, a gente vai falar da plataforma da Globo, é esse. Reiterando o poder de um comunicador bom. E que usando isso para positivo. O Edu falou isso, eu também tinha um senso de justiceiro muito maior quando era novo. Eu via coisas erradas e discutia no Twitter, ia publicar. Eu mesmo comecei meu canal no YouTube de COD e depois tá falando da cultura do estupro nos Estados Unidos e não sei o que. Não sei, você vai vendo, você vai amadurecendo, você vai vendo coisas erradas e você quer lutar, mas existe o certo e existe o esperto também. E eu tenho essas conversas até com os criadores de conteúdo que eu agencio mais novos também, que tem essa pegada justiceiro, cara. O que você quer? Luta pelo que você acha certo sempre, não precisa, não cede seus princípios, mas saiba como comunicar isso, quando comunicar isso, no lugar que você vai comunicar isso. Então, é complicado. O Edu falou, e são vários casos aí, né, de pessoas da comunidade gamer especificamente, que atacam pessoas como ele. Eu, quando tava na Mixer mesmo, faziam vídeos, ai, não, porque isso? E no fim, você tem que ignorar e vida que segue, sabe? Ou processar a pessoa que vai te atacar, mas você gastar essa energia pesa muito, né? Então, é isso. Parabéns ao Felca
Felca de novo, cara. Parabéns ao Felca de novo por ter tido essa coragem, porque é muito fácil você fingir que não tem nenhum tipo de responsabilidade como criador de conteúdo e ignorar tudo. Eu fico me perguntando, inclusive, se esse movimento do Felca, que assim, não só deu, né, expandiu muito, né, o alcance do Felca dentro do YouTube e dentro das outras plataformas. Acho que eu vi uma matéria, inclusive, que já estão comparando o Felca, assim, em termos de tamanho, né, e de relevância com pessoas, né, infelizmente, pessoas que não fizeram necessariamente a mesma coisa que ele fez pra merecer esse destaque todo, né, tô falando da Juliette, da Anitta, mas assim, já estão colocando ele como um criador desse nível em outras plataformas fora do YouTube, como por exemplo o caso do Instagram. No Instagram mesmo, eu acho que ele ganhou quase 8 milhões de seguidores desde que isso tudo aconteceu e, assim, faz muito pouco tempo ainda que essas coisas aconteceram. E aí eu fico me perguntando se vocês acham que isso pode iniciar dentro do YouTube Brasil, das outras plataformas de rede social que a gente tem, um movimento de novos criadores de conteúdo que às vezes até focavam mais em entretenimento, em conteúdo assim, né, não muito sério, de começarem a focar em assuntos mais sérios mesmo, em questões mais relevantes, quem sabe até pra preencher esse espaço que agora o Felca tá abrindo, mas que ele próprio necessariamente não vai dar conta de expor todos os podres, né, e as pessoas bizarras, tóxicas e, enfim, criminosas da internet. O que é que vocês acham disso? Edu, primeiro, depois o Vandep. Eu não sei se isso inspira um criador já estabelecido a fazer conteúdo do tipo, porque é um conteúdo muito difícil de produzir, exige muita pesquisa, muita dedicação, muitas horas trabalhadas para não necessariamente ter retorno, porque pode ser visto como algo negativo o criador monetizar um vídeo desse tipo. O que eu não veria como problema ele monetizar, porque ele teve que investir tempo e dinheiro para produzir aquele conteúdo, né? O Felca vai doar o dinheiro do vídeo dele, do Show. E assim, o equivalente numa TV, um Fantástico, por exemplo, veicula propaganda e ninguém acha ruim, né? Então eu não sei porque acham ruim algumas equivalências na internet que na TV é aceito. Mas eu acho que talvez inspire algumas pessoas que têm vontade de fazer conteúdo investigativo a de fato começarem. Ou inspire canais que já fazem conteúdo investigativo a produzirem com mais qualidade, com um conteúdo mais firme, sabe? Mais forte, mais bem produzido, com mais informação. Então, às vezes bons conteúdos inspiram alguém a querer fazer parecido, né? E eu acho que isso é sempre positivo. Mas eu acho que uma parada de jornalismo investigativo, assim, tem que ser levado muito a sério. Então, eu acho que é perigoso porque tem gente que pode ver a repercussão, falar, eu vou falar desse tipo de assunto só pra ganhar visualização, né? A gente tem esses casos, inclusive nos Estados Unidos, de criadores de conteúdo, assim, do TikTok, que eles fazem encontros com pedófilos e vão lá e batem nos pedófilos. E tem gente que adora, e beleza, eu entendo, o pedófilo realmente tem que apanhar mesmo, mas você vê que é muito oportunista, sabe? Não é um negócio legal, assim, você vê que é pesado e que a pessoa só quer bater em alguém e tá usando como desculpa. No fim do dia, talvez nem se importe com uma suposta criança, né? Porque eles fingem ser adolescente pra conversar com esses caras e tal. Então, eu não sei se vai inspirar da forma certa, mas com certeza alguém vai ver e falar, não, cara, olha a diferença que esse cara tá fazendo. Eu tô fazendo um conteúdo muito raso aqui e senão não me identifico mais com isso, porque a gente vai reconfigurando, né? Como criador de conteúdo como pessoa. Então, talvez, eu falei que quando era mais justiceiro, quando era mais novo, eu vou envelhecendo, né? Às vezes você vai decidir quais guerras você vai lutar, mas você vai lutar de uma forma mais esperta. Então, a gente até trazendo aqui, sabe? A gente tem um público, mas imagino que todo o público que assiste a gente viu o vídeo do Felca, mas talvez não. Então, a gente informou pessoas também. Eu queria comentar em cima do que você falou. Eu não quero fazer uma equivalência aqui, porque o que o Felca fez é um negócio que eu acho que eu jamais teria condições de fazer. Mas dentro do meu mundinho, esse lance de você ser inspirado acontece frequentemente. Se você pegar o meu canal há 5 anos, era um canal que pouco tinha análise, não tinha vídeos estilo documentário, e quando eu fazia uma análise, era uma análise com uma edição muito inferior ao que eu faço hoje. Mas assim, graças a canais como o do Kogu, My Life in Gaming, eu me senti inspirado a criar conteúdos mais elaborados. Então eu acho sim que existe a chance de alguém se inspirar. E para chegar no nível do que o Felca fez, no nível de coragem, no nível de edição, pesquisa, responsabilidade, difícil pra caramba. Falando em inspirar rapidinho, a gente cobriu o Ryan Trahan aqui, que fez, né, arrecadou mais de 12 milhões de dólares, acabou a série dele, eu acho que depois a gente pode até, né, fazer um debrief, vai ser legal, mas com certeza ele inspirou muitos criadores de conteúdo a fazerem mais caridade, usarem seu tempo, sua plataforma, então existe positivo, o Edu tá na pegada por causa disso. Às vezes, alguém fazendo conteúdo legal, ele te
opa, realmente eu tô sendo meio egoísta aqui, talvez eu possa usar meu tempo, minha influência pra bem, né? Mas eu vou falar uma coisa relacionada a isso. Eu até comentei com o Van Depp que eu quero fazer algo relacionado à caridade e talvez a gente envolva mais gente do casting do Van Depp. Vamos ver. Não quero falar muito pra não depois prometer demais e não entregar, né? Mas algo particular meu é que talvez isso não se reflita nos vídeos, mas eu tenho muita insegurança em relação a números. Então, uma insegurança minha é fazer um negócio pra caridade, aquilo não arrecadar tanto e eu me expor, sabe? Eu não sei, é uma insegurança minha, mas eu acho que a gente precisa dar a cara a tapa no fim das contas. Mas isso é ser esperto, Edu, porque que nem o próprio Ryan, ele falou, eu sou famoso, já arrecadei dinheiro antes, mas como que eu faço no meu vídeo, né, a garantia? Então, $50 mil vai ter conteúdo em volta disso, $100 mil vai ter conteúdo em volta disso. A gente sempre critica o MrBeast de fato, mas essa semana ele fez uma live na Kik pra arrecadar $5 milhões também, e tinham desafios. Não quer dizer que no teu caso você tem que ter desafios, mas... E a questão de expor ou não e de quanto você vai arrecadar, no fim, o quanto você quiser arrecadar ajuda, né? O Heitor mesmo, que teve aqui no programa com a gente, na Páscoa ele arrecadou $3 mil pra dar o ovo de Páscoa pra crianças, né? Que não tinham oportunidade de ter. Então, você tá fazendo bem, às vezes não precisa justamente prometer demais, que a gente tá falando um escopo gigante. Sim, no fim das contas, eu acho que pra você, Edu, e pra qualquer pessoa que esteja a fim de fazer projetos de caridade que envolvam o YouTube e tal, eu acho que mais do que você pensar no número e na repercussão numérica mesmo, de quantitativo disso, é tentar olhar o quanto você consegue incentivar outras pessoas a, quem sabe, entrar nisso. Por isso que a ideia de você, por exemplo, né, ativar o casting aí do Van Depp é muito interessante. Não só porque aumenta a chance de realmente ser alguma coisa que gere uma repercussão positiva interessante pra todo mundo, mas também é um negócio legal porque você pode incentivar ainda mais pessoas, inclusive fora, né, da Vandepp.ag, a fazer algo diferente, algo bacana, que no fim das contas agregue doações, agregue algum tipo de esforço de caridade, que assim, no Brasil, a gente falou Brasil e Estados Unidos, e realmente tem muita coisa de ruim que acontece aqui, acontece lá também, mas o Brasil é um país que, na minha opinião, poderia doar mais, apesar de que a gente tem questões econômicas aqui pesadas, severas, de fato, mas a gente é um país que doa muito pouco, na minha visão, pelo menos a perspectiva que eu tenho. E lá na gringa, né, isso também acontece, né, os Estados Unidos é um país também que doa relativamente pouco, em comparação com outros países, mas você tá vendo um push bem legal de criadores, o MrBeast, o Ed Ross lá, o próprio XQC, que são caras até bem polêmicos, mas que estão lá fazendo aquele trabalho do Tim Water, se eu não me engano, né? Que eu vi, acho que ontem no Twitter, foi uma coisa tipo assim, 12 milhões, acho que bateram recorde aí de arrecadação em menor espaço de tempo. Então é um negócio bem legal. Quem sabe isso incentive realmente criadores ao redor do mundo, aqui no Brasil também, a fazer algo parecido, né? Galera, bora agora para o Boletim Nuvem. Vocês já sabem, a Nuvem é parceira aqui do The Byte, é parceira do canal BRKS Edu também. A Nuvem tem um programa bem legal, que é o Nuvem Drops, que quando você compra uma chave de jogo, um gift card na Nuvem, se acumula drops, que são pontos para cashback. Então, não só você desfruta dos preços que são excelentes na Nuvem, mas você consegue descontos em compras futuras através dos drops. A gente recomenda muito, tem QR Code na tela, link na descrição e confiram aí também a nossa lista curadoria do The Byte para games, via nuvem, link na descrição. É isso aí, muito bom. E assim, sempre que a gente fala de boletim nuvem, a gente fala de jogo, né? Só que dessa vez é um tipo de jogo diferente, vamos falar de futebol, né? Não especificamente de videogame, porque a gente vai falar um pouquinho agora da GETV. Pra quem não sabe, a GETV, né? O Globo Esporte TV aí, vai ser o novo canal do YouTube que vai ser lançado pela Globo. Ele tá com data de estreia mais ou menos aí pra setembro, dia 4 de setembro, com a transmissão de Brasil e Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo as matérias que têm sido a respeito desse assunto, a ideia é usar, obviamente, né, a imponência da seleção brasileira, a possível volta do Neymar para o time e uma equipe nova e talentosa aí de apresentadores e narradores que está sendo contratada exclusivamente para esse canal para tentar impulsionar o projeto na nossa querida plataforma aí do Google. E é claro que esse projeto está sendo criado para rivalizar com a Cazé TV, que já foi um tópico, inclusive, que a gente trouxe aqui em outros episódios do debate, né, Van Depp? Exato, a gente cobriu a Cazé TV aqui quando eles ganharam justamente a Copa do Mundo e os direitos de transmissão, né, acima da Globo e o dobro de jogos que a Globo vai ter. E é aquilo que a gente fala, cara, competição é boa. A Globo sempre ignorou o YouTube por muitos anos, aí depois começou a postar melhores momentos lá e justamente esses cortes do Fantástico que pegam até bastante visualização. Mas, cara, em outra fase a Globo ia meter isso numa Globoplay, você ia ter que pagar caro pra poder ver esses jogos, então competição é bom.
Eu fico feliz. Eu fico até curioso o que o pessoal da Live Mode, né, que é dona da Cazé TV, se já tinham essa informação, se anteciparam. E você falou, Davi, o que chamou muita atenção, que eu acho que a Globo precisava chamar atenção e não só botar, a gente tem uns comentaristas aqui mais novos, vamos jogar o nosso time D lá pro canal do YouTube. Eles contrataram o Jorge Igor e o Bruno Formiga. A Mariana Spinelli também, que é da ESPN, mas o Jorge Igor e o Bruno Formiga, eles estão no Esporte Interativo, que virou TNT, que já teve vários nomes diferentes, mas essencialmente Esporte Interativo. E eles faziam uma dupla que era bem famosa, né? Pra quem não sabe, a TNT cobre a Liga dos Campeões, então quem gosta de futebol assiste e os conhece muito bem esse pessoal. E era um grupo de pessoas, também dando mais contexto para quem não acompanha, era um grupo de pessoas que era bem conhecido, né? O próprio Jorge Igor estava no Esporte Interativo desde 2007. Então, eles realmente precisavam de um anúncio grande e chamar pessoas experientes, né? O Jorge Igor não era o narrador principal do Esporte Interativo, era o André Henning, então talvez ele tenha essa chance de ser justamente no YouTube. E eu acho que vai ser legal, cara, porque sabe quem trabalhou no Esporte Interativo por muitos anos? Casimiro Miguel. Então, ele também fazia parte desse grupo que agora estão rivalizando. Então, achei legal, cara. E, de novo, eu tenho certeza que a Rede Globo não ia botar isso no YouTube se não existisse a Cazé TV. Inclusive, quando a gente cobriu esse assunto antes, falaram, não, mas a Cazé TV é da Globo, né? Tem gente que só replica informações falsas e aqui fica evidente que não é, porque senão a Globo não ia lançar um projeto para rivalizar. O que você acha disso tudo, Edu? Cara, eu fico feliz porque eu sinto que existe muita chance ainda de crescimento do YouTube com a TV abraçando a causa. Assim como existe chance até de colaborações dentre criadores com TV, de criadores com marcas, de criadores com esportes. Então isso é bom pro ecossistema. Eu não vejo como um problema. É claro que quando a gente tem um jogo de futebol passando no YouTube, se eu for fazer uma live nesse horário, eu provavelmente não vou ter tanto público. Em alguns momentos é uma concorrência, mas no geral ajuda a trazer público pro YouTube. As pessoas podem assistir esportes com menos barreiras de entrada, e esporte é absurdamente importante, tanto como entretenimento como para desenvolvimento. Eu acho ótimo. Eu torço para que o projeto dê certo. Eu vou tentar assistir por aqui usando VPN, vamos ver se vai rolar. e fico feliz. Só antes de comentar, Davi, um negócio que eu acho que é interessante, que aí você pode, né, falar em cima, que é um único esporte que nós três acompanhamos também, que é o Fórmula 1, que a Globo comprou os direitos de volta. Será que eles vão explorar isso no GE da vida? Não sei se isso tá no acordo deles com a Fórmula 1, mas seria interessante eles começarem a trazer mais coisa lá. E aí ia ser diferente, porque para ver transmissão de Fórmula 1 em português, eu acho que você tinha que ir no site da Band, algo assim. Sério, aqui no Canadá, no aplicativo oficial da Fórmula 1, quando você assiste, eu consigo assistir em português, se eu quiser. Sim, mas eu tô falando se você não paga, né? Ah, entendi. De graça. A Band você consegue, eu acho que de graça assistir. Entendi, Eu entendi. acho que de graça pela Band é esse caminho que você falou mesmo, Vandep, e se não é pelo aplicativo da F1, que é exatamente a mesma galera da Band que faz a transmissão. Uhum. Eu não sei como é que vai ser na F1, porque eu acho que a Fórmula 1 ela tem um controle maior, né, do conteúdo que é Isso. exibido, do que o que a FIFA faz, né, licenciando para outros canais, canal de TV aberto, fechado, YouTube e tudo mais, aplicativos, né, a transmissão da Fórmula 1. Mas com certeza isso é algo que eu queria muito, cara, que acontecesse, que é essa quantidade enorme de esportes que a gente tem por aí, incluindo os que a gente acompanha, futebol, Fórmula 1, passassem direto no YouTube mesmo. Até porque, assim, quem fica achando, por exemplo, né, galera arcaicos, executivos jurássicos aí, que não dá pra você fazer propaganda, que não dá pra você fazer, né, espaços comerciais no YouTube só porque é de graça, é um negócio meio maluco, né? A própria Cazé TV, por exemplo, eles criaram um modelo muito legal de exposição de mídia publicitária durante a transmissão, que funciona muito bem pra eles, assim, as transmissões são gratuitas, mas elas não são de graça, né? Você tem uma galera pagando, galera que eu falo são marcas, né? Estão pagando pra aparecer ali naquela transmissão, não só em momentos dentro dos programas, né, da própria Cazé TV, como durante a própria transmissão, né, televisiva. E eu acho que a Globo vai utilizar o mesmo modelo publicitário. Então, assim, eu na verdade fico imaginando como é que vai ficar a transmissão de esportes na Globo TV aberta normal, assim. Não que a gente esteja, né, vendo a internet tomar a TV aberta, até porque a TV aberta ainda é uma mídia muito, muito barata para você acessar. Basta ter uma TV, ligar na tomada e sintonizar o canal, que você consegue aqui no Brasil, não dá nem para comparar. Mas eu acho
E eu acredito que, especialmente por conta dessa meninada, dessas gerações mais novas, a entrada da Globo no YouTube, eu acho que vai tirar muito, muito foco dessa meninada de assistir esporte na televisão, na TV aberta principalmente. Eu tô muito interessado para ver o que isso vai acontecer, porque isso pode expandir ainda mais o alcance de quem tá no YouTube, né, de quem tá produzindo conteúdo no YouTube para essa geração, para essa galera, que antigamente tem muita gente, cara, eu dou aula, né, sou professor universitário, dou aula para cerca de 200 alunos por semestre, e é muito engraçado ver a quantidade de alunos que ainda não acompanha conteúdo no YouTube. Muitos deles, inclusive, deram um salto, assim, foram acompanhar conteúdo no TikTok, aí estão vendo lá, às vezes, que não dá, o TikTok não sustenta todo e qualquer tipo de conteúdo, e aí eles meio que ficam voltando pro YouTube e começando a assistir no YouTube. Muitos deles assistem também na Netflix e tal, mas o YouTube ainda não é a casa de conteúdos, especialmente conteúdos de longa duração e tal, para muitos desses jovens. E agora eu espero que com esse aumento de transmissões televisivas no YouTube, isso só se torne cada vez maior, né? A entrada do jovem para assistir conteúdo no YouTube, né? Isso é bem interessante. Você falou algumas coisas da Fórmula 1, a Fórmula 1 realmente, às vezes, pensa muito arcaico, assim, né? O Jurássico é um termo que vocês dois usam. Mas qual que é um dos maiores acertos da história da Fórmula 1? A parceria com a Netflix, Drive to Survive. Foi a inserção no mercado americano que não existia, e agora a gente tem corrida em Miami, a gente tem corrida em Las Vegas. Ele trouxe muita gente de volta, porque de fato a Fórmula 1 estava pouco competitiva e chamando pouco interesse de público novo. E então eu acho que se eles tivessem um pouco mais abertos a trabalhar com as plataformas, por mais que tenha essa proteção de marca enorme. E também, vamos ver se isso melhora as transmissões da Cazé TV, que eu já gostava e tal, mas eles vão fazer alguma mudança? A Cazé TV vai contratar mais gente? Vai investir mais dinheiro? Eu acho que não, eu acho que eles vão continuar fazendo do jeito deles. Mas assim, por exemplo, a própria Globo, né, trouxe o Jorge Igor, que é um bom narrador, mas eu falei, meu narrador preferido de muita gente é o Paulo Andrade, que hoje em dia só narra jogo no Premiere, basicamente, às vezes no Sport TV, nunca vi ele na Rede Globo, talvez no canal aberto uma vez ou outra, mas assim, às vezes você pode... Não, cara, a Cazé TV continua batendo a gente, vamos trazer o Paulo Andrade pro YouTube agora, vamos fazer isso, né, porque você falou, Davi, e você tem essa perspectiva muito boa como professor universitário, os narradores da Globo, né, o Galvão se aposentou, tá tentando na Amazon Prime, não tá indo bem, cara, desculpa, Galvão, você é o maior narrador da história do Brasil, né, tem o Luciano Del Valle, que talvez é o melhor, vamos dizer, mas o Galvão é o maior, sem dúvida nenhuma, mas, cara, tem hora que você tem que saber se aposentar com todo respeito de verdade, porque as transmissões estão tão difíceis e sofríveis, isso que eu gosto dele. Mas o Luiz Roberto mesmo, né, ele é o cara principal da Globo hoje em dia, mas ele é, né, ele é barrista, desculpa, ele é barrista com os times do Rio, tem muita reclamação em relação a isso, ele grita gol, que eu também não acho, gol, né, então tem certas coisas que você não vai se conectar com um público de 18 anos, e não precisa ser, ai, galera, vamos lá, mas tipo, né, eu acho que pode ser uma voz um pouco mais jovem, mas ser interessante. Não sei se você quer complementar, Edu. Eu queria mencionar que esse lance de esportes e TV, deles terem presença mais forte online, é essencial para a popularização, obviamente, desses canais e desses esportes. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu assistia muito Fórmula E, mas a Fórmula E sempre foi terrível em transmissão, pelo menos aqui no Canadá. Ela ficava travada numa TV a cabo que eu não tinha acesso em Hamilton. Aí eu conseguia assistir pelo YouTube usando o VPN. Aí o YouTube começou a detectar a VPN que eu usava, eu já não conseguia assistir mais via VPN. Isso em 2016, 17, tá? Aí eu descobri o código, um link de transmissão deles que eu tinha que usar um player específico pra assistir. Aí eu assistia lá. Mas aí você cansa, né, eventualmente. Aí parou de funcionar. E aí hoje em dia eu parei de assistir, porque eles restringem tanto o sistema nessa busca de manter aquele esquema de transmissão dos anos 80, dos anos 90, que eles simplesmente deixam de ter público. É muito curioso porque muito esporte tá perdendo público, né? O beisebol, que muito brasileiro nem conhece, não assiste. Eu assisti um pouco, mas é um esporte muito lento. Eles mudaram as regras do jogo para ser um pouco mais acelerado, mas não tem tempo, né? O jogo pode durar entre 1h40 e 4, 5 horas. Então, tipo, realmente o público jovem lá não tá mais acompanhando. A NBA, que é um esporte que eu amo bastante, assim, desde 92, 93, assim, que eu acompanho. É um esporte gigantesco e dinâmico, e as pessoas gostam de acompanhar mais as histórias no Twitter de, esse cara vai ser trocado, esse cara vai fechar com esse time, do que sentar e assistir 48 minutos no jogo, porque na verdade não são 48 minutos, o relógio para na NBA. E assim, tem tempo técnico o tempo inteiro, e negócio pra propaganda, e não sei o que. Então eu, absolutamente apaixonado, que sei absolutamente tudo sobre esse esporte, cara, não vai ter todo o jogo que eu vou começar a botar no primeiro quarto lá e ver 2 horas e olhem lá, tá ligado? Então, a NBA tá com esse problema. Eles estão com um bom público internacional, mas lá no mercado americano, o público não tá querendo ver os jogos.
tá caindo a visualização. Então, como que a gente aciona isso, né? Muitas vezes trabalha com influenciadores e tal, mas paixão, você tem que prender. Pra um moleque, um adolescente se apaixonar e querer consumir teu esporte a vida inteira, é muito diferente. Eu sou cria do Dream Team americano, que é quando o Michael Jordan e foram jogar a Olimpíadas de 92, foi a primeira vez que o time americano podia ter jogadores da NBA, e isso revolucionou o esporte. E futebol, por exemplo, eu comecei a acompanhar futebol em 93. Quem estreou naquela época? Ronaldo Fenômeno, 16, 17 anos no Cruzeiro. E eu vendo aquele maluco Quem que jogar foi bola... o campeão mundial também desse ano? Então, exato, mas eu comecei um pouquinho antes, então, exato, com certeza a nossa geração é apaixonada por futebol porque o Brasil foi campeão, foi para 3 finais seguidas de Copa do Mundo, então pessoas talentosas vão te ajudar a desenvolver essa paixão, né, então faz diferença, é todo um trabalho de marketing, mas o produto tem que ser bom e muitos esportes estão sofrendo com isso. E falando em produto bom, vamos falar aqui de 2 franquias muito boas, né? Agora falando de videogame, vamos falar um pouquinho de Uncharted e um pouquinho também, não de franquia específica, mas da From Software como um todo. Começando aí com Uncharted, segundo alguns rumores, a Naughty Dog estaria trabalhando em pelo menos 2 projetos, além do tão esperado Intergalactic The Heretic Prophet, né? Um desses projetos não anunciados estaria em desenvolvimento há mais ou menos 3 anos, e ele vem sendo dirigido supostamente pelo Sean Skaggs, que é o mesmo cara responsável por Uncharted The Lost Legacy. Daí, uma coisa, né, conectando com a outra, tem muita gente no Reddit da Naughty Dog, né, que é uma comunidade que fica realmente ali teorizando um monte de coisa, muita gente achando que, juntando as informações, a gente tá falando de um próximo Uncharted, ou de Uncharted 5, ou de algum tipo de spin-off da franquia Uncharted. Isso porque a gente tá sem Uncharted novos há algum tempo, né, e também em 2023 saiu um vídeo da Sony mostrando bastidores dos estúdios First Party, né, dentre eles, obviamente, Naughty Dog, Sony Santa Mônica e por aí vai, e apareceram algumas cenas, assim, meio desconectadas e tal, mas que muita gente achava que eram cenas referentes a algum jogo de Uncharted, porque mostrava lá a pessoa com uma tocha dentro de uma caverna, e era uma figura feminina, e aí, sem dar spoilers do final de Uncharted 4, mas tem uma personagem feminina muito importante no final de Uncharted 4 que aparece lá e tudo mais, e tem muita gente teorizando que essa vai ser, né, mais ou menos a protagonista do Uncharted 5. E também tem um pouquinho From Software, mas antes de falar de From Software, eu queria passar pro Edu pra perguntar o que é que ele acha sobre essa notícia aí do Uncharted. Edu? Cara, eu fico muito feliz, porque o Uncharted 2 foi o primeiro game da franquia que eu joguei e foi o jogo que abriu a minha mente pro fato de que existiam histórias muito bem contadas fora do mundo dos RPGs, principalmente dos RPGs japoneses. E eu acho que a franquia Uncharted tem um ritmo de jogo muito bom, um loop de gameplay muito diferenciado. São sempre jogos muito bonitos em termos de gráficos, com uma estrutura muito bacana de narrativa, e daí a questão do gameplay tem uma cadência muito boa, né? Uma hora você tá vendo uma cutscene, aí você tem uma cena de furtividade, aí você tem um pouquinho de história rapidamente, aí entra em combate, o combate tem arma branca, tem arma de fogo, aí tem trecho de exploração. Eu acho que é um jogo que ele é muito agradável de jogar e ele consegue conquistar um público muito grande. Então eu fico muito feliz que um game da franquia Uncharted, ou possivelmente parecido com Uncharted, esteja em desenvolvimento. A Naughty Dog é um estúdio muito bom, muito competente. Isso me empolga bastante, é o tipo de jogo que eu amo. Assim, supostamente, um desses jogos que estavam sendo desenvolvidos e que provavelmente foi cancelado tinha a ver também com The Last of Us, né? Provavelmente o multiplayer de The Last of Us, que muita gente estava achando que ia sair, mas acabou não saindo, cancelado e tudo mais. E aí eu fico me perguntando, e queria saber o que é que você, Edu, acha disso, e o Van Depp também, o Van Depp pode falar agora, sobre o quanto esses estúdios first party da Sony vão continuar resistindo a essa tendência forte que a gente tá vendo agora de ou jogos multiplayer ou jogos com algum tipo de elemento cross-platform e até mesmo live service, né? Isso porque a quantidade de jogos live service não tem diminuído necessariamente, tem aumentado. Eu tava vendo, inclusive, recentemente um estudo da Newzoo, que é uma consultoria que fala muito sobre o mercado de jogos e compartilha algumas informações legais, alguns relatórios. A consultoria tava dizendo que cerca de 52% do revenue, né? Ou seja, do faturamento de jogos em console vem de microtransações que muitas vezes vêm de jogos live service, como é o caso de Call of Duty, como agora vai vir com Battlefield 6 e por aí vai. Então eu fico me perguntando o quanto a Sony vai conseguir com seus estúdios first party se sustentar essa tendência fortíssima aí de acabar apelando pro live service. E aí, quem sabe, um próximo Uncharted, pelo menos voltar a trazer um Uncharted multiplayer, não sei, só pra ter essas microtransações. O que é que você acha disso, Van Depp? Então, o quão concreto era esse rumor do multiplayer do Last of Us e assim, tinha demanda pra isso? O multiplayer do The Last of Us, ele passou por um período ativo de desenvolvimento, ele foi anunciado e ele foi cancelado. Isso tudo é oficial. É oficial?
não tem a ver com a série e o desgaste da IP do Last of Us, vocês acham? Porque, cara, eu Não, acho não que as tem. pessoas estão criticando tanto a série que talvez tem menos demanda pra isso. Eu não tô falando que tem o link direto. Foi cancelado antes da segunda temporada veicular. Curioso, mas assim, é engraçado, porque aí é um jogo que era tão querido, né? Tanta gente achava que o jogo era o preferido, e agora se lança uma série que não é legal. Eu não vi a segunda temporada, eu vi a primeira, eu falei, cara, estão falando tão mal aqui, né? Eu vou esperar acabar os episódios e vou ver no final. E falaram tão mal que não vale a pena. E aí cancelam o multiplayer, ia ter o terceiro, não vai ter. Isso me chamou mais atenção até do que live service contra modo história. Eu sou um cara de modo história, com certeza, então eu acho que as empresas só querem live service também pra ganhar dinheiro, mas... Inclusive, Vandep, até isso que você falou sobre a série do The Last of Us não tá indo tão bem quanto deveria, quanto esperavam, né? O próprio Neil Druckmann se afastou agora da terceira temporada da série, meio que entregou, assim, né? Pra cuidarem. O casting original vai dar também um break, vai vir novos personagens, né? A Abby vai ser a protagonista da terceira temporada, aparentemente, tudo. Quem sabe até isso abra um espaço pra gente voltar a falar de Uncharted quando a gente fala de Naughty Dog, né? Até porque passou-se muito tempo com o nome da Naughty Dog associado a The Last of Us, quando, na verdade, um dos jogos que colocou a Naughty Dog no mapa foi Uncharted, né? Tanto 1, quanto 2, quanto 3, e agora também com o Uncharted 4, o último game que saiu dessa franquia. Então, por isso que eu acho que, talvez, pra Sony, seja interessante aproveitar esse vácuo, digamos assim, que The Last of Us tá deixando, pra colocar Uncharted no jogo, né? No holofote, não sei. Eu só queria reiterar esse cuidado que tem que ter com uma marca, um IP, ou qualquer empresa tem que ter uma publisher, porque talvez se a segunda temporada fosse excelente, ia ter mais respaldo pra fazer o terceiro jogo, e não só a terceira temporada do jogo, né? Então, isso aconteceu com muita claridade no Game of Thrones, né, cara? Que era considerada a melhor série de todos os tempos pra muita gente, era um grande marco cultural, e você pega 1, 2 temporadas péssimas e parece que cai no esquecimento, né? Então, não sei se o Edu quer complementar ou você ia fazer uma pergunta também, Davi, mas é só tem que tomar cuidado, cara. Você quer extrair cada gota desses negócios e agora vão redirecionar a atenção pro Uncharted, né? Que nem você falou. Exato. O ponto é esse. Eu acho que agora vai redirecionar pro Uncharted, porque talvez a própria IP do The Last of Us esteja um pouco cansada. Quem sabe essa tentativa de casar o jogo com a série, que no começo parecia uma excelente ideia, né? Porque a primeira temporada da série foi muito boa. Agora, talvez esteja desgastando a IP, já que a série não foi muito bem na sua segunda temporada. O próprio Neil Druckmann tá se afastando da terceira temporada agora, o que dá um espaço para Uncharted voltar, né? Até porque, para quem não sabe, quem de fato, uma das grandes IPs que de fato colocou a Naughty Dog no mapa foi Uncharted, né? E eu, pelo menos, gostaria muito de ver Uncharted 5 ou um spin-off, até porque de spin-off eu acho que a série Uncharted é muito bem sucedida. O The Lost Legacy foi para mim um jogaço. Eu gostei muito de jogar, apesar de ser uma experiência um pouquinho menor, mais concentrada. Gostei das personagens e tudo mais. Acho que valeria muito a pena, né? Aproveitando que a gente tá falando desses rumores, outro rumor que tá surgindo muito forte é que a From Software vai estar desenvolvendo junto, ou seja, em paralelo com The Dusk Bloods, que vai ser um exclusivo de Switch, pelo menos até o momento, exclusivo de Switch, um novo game que vai estar surgindo aí, não se sabe ainda o nome, o codinome dele, pelo que se discute, é FMC, com possível lançamento para 2026, isso é o que tá chamando mais atenção, ou seja, não é um jogo que vai demorar muito pra gente estar jogando ele por aí, e é um jogo que talvez sirva para compensar a ausência de Dusk Bloods em outras plataformas, já que Dusk Bloods, como eu mencionei, vai estar saindo pro Switch 2. Quero saber o que é que o Edu acha disso, de ter, né, vários IPs da From Software sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, e eu fico um pouco preocupado, porque a gente tem Night Rain também, que ainda tá sendo suportado, do quanto a From Software tá meio que se esticando. Eu fico preocupado se a gente pode não ter mais um jogo do calibre de Elden Ring, por conta dessa tentativa agora da From Software de produzir muita coisa sem necessariamente ter as condições necessárias para isso. O que é que você acha, Edu? Eu acho que a From Software é muito capaz de lançar jogos com frequência e desenvolver mais de um projeto ao mesmo tempo. A gente viu isso rolando com Dark Souls 2 e Bloodborne. Dark Souls 2 pra muita gente não é o jogo favorito da franquia, mas é um bom jogo de qualquer forma, eu gosto muito, e eles lançaram Dark Souls 2 e o Bloodborne pouco tempo depois. A gente viu também aí o Armored Core saindo meio que em paralelo com Elden Ring. Então eles conseguem tocar assim mais de um projeto em paralelo. É um estúdio que ele é muito otimizado na hora de desenvolver os jogos. A gente não tem os games da From Software sendo games
games que demandam muito em termos de gráficos, eles contam mais com uma boa direção de arte, mas não com os gráficos mais avançados. E isso facilita bastante, né, o desenvolvimento dos games. Eles já têm a questão toda de comandos, né, jogabilidade bem otimizada. São jogos que eles dariam menos trabalho de produzir do que um projeto que sai do zero e não tem uma base na qual pode se construir. A Ryuga Gotoku, com a franquia Yakuza, Like a Dragon, eles fazem isso também, né? Que usam personagens em comum, conceitos de gameplay, mapas, e eles conseguem fazer jogos com muita rapidez também, né? Então eu acho que a From Software super dá conta. Eu lembro até de passar pro Vandep de um conteúdo do PH sobre mais ou menos isso, sobre como Night Rain tinha sido um jogo importante pra From Software, porque ele escancara essa tendência que a From Software tem de reutilizar assets, né? Reutilizar ativos digitais, né? Modelos de personagem, alguns movimentos, o que permite que ela realmente tenha um output de produção muito alto, né? Porque você acaba reaproveitando muita coisa, mas ainda assim gerando um jogo novo, com uma mecânica interessante, com uma player base, inclusive, que não precisa ser a mesma, né? O próprio Night Rain, que muita gente achava que no começo, assim que ele saiu, não ia dar muito certo, porque a gente tá falando quase que de um Battle Royale de Elden Ring, um negócio meio esquisito, tá indo super bem, o jogo tá recebendo updates constantes, né? Eles estão agora trazendo umas versões super poderosas dos chefões finais, né, do jogo, talvez até agora, daqui a pouco eles lancem chefões novos, e realmente, o que você falou, não tinha parado pra pensar nisso, mas a From Software, ela tem essa capacidade de tocar projetos em paralelo, até porque ela já fez isso anteriormente. Apesar de que eu quero até saber aqui nos comentários o que é que o pessoal acha, tem muita gente que eu acho que vai discordar de você com relação a Dark Souls 2. Eu vejo Dark Souls 2 quase como um patinho feio da franquia Dark Souls. Não sei se... né? Sim, as pessoas veem como patinho feio, mas o cara que fala que o jogo é ruim, ao invés de ser um jogo muito bom, não tem a menor razão. Se Isso não é diferente. gostar, tudo bem. Não gostar, tudo bem, é questão opinativa, mas é factual que é um bom jogo. Pode não ser o favorito, e tá tudo certo com isso, mas assim, ele é um bom jogo. No mínimo é um bom jogo, pra mim é um jogo muito bom. De fato. Você quer comentar alguma coisa, Vandep? Não tem muito o que comentar, que nem diz o nosso Edu às vezes, mas eu acho que até pelo que vocês falaram, as empresas, algumas têm crédito, e a From Software parece que tem entregue bons jogos, então se eles sentem que conseguem aumentar o escopo e fazer vários jogos, talvez seja o caso. Espero que não seja apenas ganância, de que nem a gente sempre fala, né, de investidores na empresa, ou que seja, pra não, ó, vamos fazer 5 ou 4 e vai que acerta um, né, mas que eu acho que você manter essa reputação, que inclusive, né, isso que a gente falou da Naughty Dog de Last of Us, é muito importante a percepção sobre não só a sua marca, mas, né, tudo, tipo, a sensação que você tem referente ao jogo ou à série, que eu penso muito nisso, eu sei que não tem tanto a ver, mas eu penso muito nisso que eu falei do Game of Thrones, cara, que era uma série que tem todo um público que lê os livros e você ficava sedento por um episódio, não acredito que eu daria tudo pra ver o que vai acontecer depois daqui, não sei o que, e aí eles, né, diminuem o ritmo, 6 temporadas bem lento, parece que passar mais tempo na vida real do que e aí depois acelera a morte, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer, esse aqui vai ficar doido, isso aqui, e aí acabou, tá ligado? Aí ninguém mais pensa sobre isso, cara, é muito doido, então acho que essas empresas têm que ter mais cuidado mesmo. Galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, a gente obviamente agradece. Vocês podem seguir o The Byte nas redes sociais. E eu espero no próximo episódio conseguir gravar sem ter eco no ambiente. Mas é isso, obrigado aí pela atenção de todos. Tchau.